glória. Lembra, cantamos ainda agora. Vamos nós louvar a Deus, é o louvor da sua glória. Louvor é elogio. E glória é dizer quem é esse Deus, suas maravilhas, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu juízo. Todas essas coisas são santas e todas estão de alguma forma atreladas à soberania, à santidade, à sabedoria de Deus. Nós temos agora digno és de glória. Digno és de glória. Mas o Deus de Israel, toda a sua lei é fundada nisso que ele repetia: sabei que eu sou Deus. Aí ele dizia o que esse povo tinha que fazer: sabei que eu sou Deus e não há outro, eu sou o único Deus. Muito bem, no meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão, o meu amor por aquele que me amou. Formoso és, meu Senhor. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor. Oh,
Joãozinho. Formoso e maravilhoso Deus, cada instante de nossas vidas queremos te agradecer, porque o Senhor nos escolheu, porque podemos te cultuar, podemos te adorar, podemos louvar o teu santo nome. Queremos agora nesse momento, Senhor, desejamos, almejamos ouvir a tua voz, ouvir a tua mensagem. Fala conosco, que possamos meditar na tua palavra dia e noite, e que essa palavra possa servir para melhorar no nosso andar, na nossa vida. Que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. E vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler um pequeno trecho no capítulo 9. Capítulo 9 de Romanos. Vamos ler os versículos 14 a 18. Romanos 9, 14 a 18. Vamos tratar sobre a soberana misericórdia de Deus. Acompanhe a leitura. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Irmãos, há muitas partes na Bíblia que são difíceis de aceitar. Muito difícil. Entender até a gente entende, mas é difícil de aceitar. O homem pecador, uma delas é a soberania de Deus. O homem não quer depender de soberano nenhum. Ele quer ele mesmo tomar suas decisões e resolver sobre sua vida. Até os ditos crentes. Então, olha só, por que a gente resolveu tratar desse assunto? Porque na aula de sexta-feira um irmão me perguntou sobre o que é esse negócio de Deus endurecer o coração de alguém, como é que pode isso? Nós vimos aqui, ó. Ele endurece a quem ele quer. Terá misericórdia de quem quiser e endurecerá a quem lhe apraz. Isso é meio complicado, irmãos. A gente, alguns textos da Bíblia, é meio complicado. Como Jesus, na sua oração, diz: Pai, eu te louvo porque aprouve a ti. Esse aprouve é tu tiveste prazer. Aprouve a ti não revelar a tua palavra a esses hipócritas doutores da lei e revelar a estes meus pequeninos. Olha, isso é terrível. Isso é Jesus orando ao Pai, dizendo: Papai, o Senhor teve prazer em condenar esses camaradas aqui, assim como teve prazer em salvar esses aqui. Esse é o Deus da Bíblia. Quem não aceita esse Deus não é convertido. Muito bem, irmãos. Então, todos os atributos de Deus são soberanos. E todos eles são igualmente justos. Deus é santo. Nenhum atributo se sobressai em detrimento de outro. Uma única ação de Deus pode revelar, por exemplo, está no boletim, na matéria, 2 atributos ao mesmo tempo e com total equidade. O que é equidade? É dado a cada um o que é para ser dado. Em determinadas situações, podemos ver a ira de Deus se manifestando ao tirar a vida de algumas pessoas, exatamente no momento em que se manifesta a misericórdia dele em livrar aqueles que foram livres, porque ele tirou a vida dos outros. Então observem,
No mesmo momento, Deus usa a sua ira para matar um bandido, por exemplo. Foi esse mesmo momento que ele usou de misericórdia e graça para salvar um filho seu daquele bandido. Foi a mesma ação. Realmente, quanto mais conhecemos o nosso Deus, mais maravilhados nós ficamos com a sua soberania, com a sua sabedoria, com a sua onisciência em saber todas as coisas. Acontece que, por sermos pecadores, de acordo com os nossos valores pervertidos pelo pecado, nós tendemos a preferir, obviamente, e a valorizar apenas os atributos de Deus que nos favorecem. Misericórdia é bom demais, Deus é misericordioso. Compaixão é bom demais, Deus é compassivo. Bondade é bom demais, o nosso Deus é bom. E Jesus disse, bom só há um, Deus. Quando o jovem chamou para ele de bom mestre o quê, rapaz? Tu me conhece, tu me conhece? Bom mesmo só há um, que é Deus. Então, bondade é bom demais, graça, nosso Deus é gracioso. Senhor, nos concede a tua graça, é bom demais. Perdão, não tem coisa melhor do que ser perdoado. Mesmo sem se arrepender, a gente fica pedindo perdão. Amor, Deus é amor, a Bíblia diz isso. Então, irmãos, nós reproduzimos esses atributos que nós consideramos que esses são melhores, porque são melhores para o nosso eu. Nós reproduzimos esses atributos de forma equivocada e estragamos nossos filhos. No momento em que somos pais e mães bonachões, que não querem corrigir um filho, não querem ser grosso, porque a sociedade diz que o pai é grosso, se ele corrigir um filho, ele é um grosso, vai até preso de acordo com nossas leis. Então nós reproduzimos essa nossa maldade intrínseca de pecador, em querer apenas o que é bom de Deus, bom que nós consideramos bom, e reproduzimos isso estragando os nossos filhos, criando irresponsáveis, porque não lhes aplicamos o corretivo que deveria ter sido aplicado. Detalhe, neste momento nós negamos aos nossos filhos o conhecimento da justiça de Deus. Justiça que se manifesta na sua ira, quando ele castiga quem pecou. Só que nós não gostamos de castigo, achamos que está errado. Embora a Bíblia ensine o tempo inteiro, Deus repreende a quem ama, Ele castiga a quem ama. Efésios, como é provérbio, tem várias vezes, o pai que não castiga o filho, não ama o filho. Quando conhecemos o nosso Deus, entretanto, nós sabemos que todos os seus atributos, repito, são igualmente justos, perfeitamente direcionados de acordo com a sua soberania e com a sua sabedoria. E não como nós imaginamos e preferimos. Eu só gosto do Deus amor. O Deus ira, esse Deus eu não quero saber dele não. O Deus justiça, que aplica o juízo, esse Deus eu não quero saber dele não. Pois quando você não quer saber desse Deus que é juízo e justiça, fique sabendo que você também não conhece o Deus que é amor, que é misericórdia, que é bondade, que é compaixão. Sobre a misericórdia de Deus, irmãos, que é um dos atributos preferidos por nós, já que somos miseráveis pecadores, o que é que nos ensina as Escrituras? Lemos um texto aqui agora. Assim como todos os atributos de Deus, a sua misericórdia se manifesta de forma geral e especial. Nós sabemos disso, a revelação de Deus como um todo, ela se manifesta de duas maneiras, geral e especial. O Salmo 19 deixa isso bem claro logo no início. O céu anuncia as obras de Deus, o firmamento, as obras da sua mão. Ali ele está mostrando a revelação natural de Deus para todo mundo. Todo mundo pecador, não seja satanista, seja o que for, ele vê a glória de Deus nas próprias coisas criadas. Só que, depois que ele mostra essa revelação geral de Deus, ele passa a dizer, a tua palavra é isso, a tua palavra faz isso, Aí é a revelação especial. Só quem vai conhecer e entender e aceitar essa palavra é quem é salvo. Então, irmãos, todos os atributos de Deus se manifestam de forma geral e especial. Nós sabemos que a misericórdia é a bondade de Deus, é o amor de Deus, se manifestando e demonstrado claramente por quem não merece essa misericórdia. Na sua soberania, Deus concede uma dádiva imerecida,
seja natural ou espiritual, tirando o pecador da miséria em que ele vive, a começar pela miséria do pecado. Independentemente de ser salvo ou não, Deus vai mandar alguém levar comida para esse miserável, se for o caso. A misericórdia de Deus, irmãos, como todos os seus atributos, é totalmente vinculada à sua soberania, e Ele a concede a quem Ele quer, não fazendo qualquer acepção de pessoas. Versículo 14 e 15. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, de quem eu quiser, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Eu sou o Senhor, eu sou soberano, eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu tenho compaixão de quem eu quero. Esse é o Deus da Bíblia, que é o Deus totalmente diferente dos deuses das igrejas, infelizmente. Igrejas que estão com a Bíblia aqui, ensinando, e ensinam um Deus diferente do Deus que está na Bíblia. Um Deus que nós gostamos, o Deus amor, misericórdia, compaixão, só isso, só trata disso. O Deus que nos dá as coisas, que nos abençoa, só trata disso. Uma vez um irmão me perguntou: pastor, o senhor já pregou na sua igreja sobre a ira de Deus? Já, diversas vezes. Já preguei diversas vezes sobre a ira, que é um atributo de Deus do mesmo jeito do amor. Então, irmão, segundo o Salmo 145, versículo 9, o Senhor é bom para todos, está escrito, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Como Deus é maravilhoso. Todas as suas obras, de alguma forma, são permeadas pela sua misericórdia. Portanto, é bom saber, é bom lembrar que a misericórdia de Deus também é exercida em favor de quem não é salvo. Versículo 15: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Quantas pessoas Jesus curou, e nem por isso se converteram, nem por isso viraram crentes, nem por isso sequer agradeceram. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. Não disse que ele voltou convertido, não, disse que ele voltou para agradecer, e era um samaritano. Os outros 9 eram judeus. Nenhum voltou sequer para agradecer. Pois é, Deus teve misericórdia deles. Curou-lhes a lepra. O salmista Asaf, no Salmo 73, a gente já falou isso aqui diversas vezes. O profeta Abacuque, na sua oração, tanto Abacuque quanto Asaf manifestam claramente a sua queixa pelo fato de Deus ser misericordioso com os ímpios, com os injustos, concedendo-lhes riqueza, fartura, enquanto eles, povo de Deus, estavam na maior pindaíba. Passavam por grandes tribulações, como era no caso da oração de Abacuque. O Senhor Jesus, por sua vez, repito, demonstrou sua misericórdia, curando inúmeras pessoas, que nem por isso sequer agradeceram. Em seu ensino, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus afirmou categoricamente: Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e manda vir a sua chuva sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Esta é a misericórdia geral concedida a toda a sua criação, conforme a sabedoria e a soberania de Deus. Eu tenho dito para os irmãos: a chuva que irriga a roça de feijão do irmãozinho ali em Cruz do Espírito Santo, Sapé, seja onde for, é a mesma chuva que irriga a plantação de maconha do Fernandinho Beiramar. É a mesma chuva. O sol que faz essa planta crescer, faz a fotossíntese, faz ela crescer, é o mesmo sol que faz crescer o feijão, o mesmo sol que faz crescer a maconha, cannabis sativa do Fernandinho Beiramar. É o mesmo Deus. Agora, a graça especial é só para os seus eleitos. A misericórdia especial é só para os seus eleitos.
É por isso que a Escritura nos manda orar por todos os homens. Paulo manda, Jesus manda amar até os inimigos. Detalhe, ele não manda a gente ser amigo do inimigo, não. Isso é impossibilidade. Ele manda a gente amar o inimigo. Amar quer dizer orar por ele, orar com o coração, meu Senhor. Tem misericórdia daquele desgraçado que me persegue lá na empresa. É isso, não manda você ser amigo dele, não. Ele manda você orar por ele. Se ele é seu inimigo, não tem como você ser amigo dele. Então, irmãos, por quê? Porque quem me garante que Deus não vai salvar esse camarada? É por isso que eu tenho que orar por ele. Por que eu vou amaldiçoar Lula, Dilma, Temer, sei lá quem? E se Deus converter um desses camaradas? Eu tenho que orar por eles. Eu tenho que orar por eles. Inclusive, Paulo, quando nos manda orar pelos governantes, ele diz que é para que a gente tenha uma vida agradável. Eu vou orar para Deus abençoar o governante, porque é por meio do governante que o povo vai ter vida boa ou não. É o governante quem vai proporcionar isso. Estão lembrados? Por isso que Paulo manda orar pelos governantes. Sejam eles bons ou maus, Pedro diz isso. Sejam eles, sabe quem era o governante do tempo de Pedro e Paulo? Nero, o incendiário. Então, irmãos, nós temos que orar por governantes. O bem-estar social dos governados depende desse governante governar bem ou não. Então nós temos que pedir a Deus por eles. Essa é a ordem bíblica. Eles podem ser objeto da misericórdia especial de Deus em salvá-los. Então eu tenho que orar por eles. É sobre isso que Paulo está ensinando, irmãos. A misericórdia de Deus no âmbito da sua soberania. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus em abençoar uns e outros não? Era esse o contexto aqui? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, inclusive ditos crentes, que Deus é esse que salva uns e outros não? Diga, é o Deus da Bíblia. Obviamente não é o seu. Se você está questionando a soberania de Deus em decidir quem é que ele vai salvar ou quem não vai salvar, é porque você não é um salvo. Só, irmãos, que Paulo está se referindo aqui à lei, quando ele cita isso, que ele está, Moisés é a lei, Êxodo 33, 19. O apóstolo está ensinando que Deus é soberano e que ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. E aqui, nesse caso, ele está falando de salvação. Alguns versículos antes, ele trata dos irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. E diz lá claramente, Deus amou Jacó e não amou Esaú. Fim de papo. Deus amou Caim. Aliás, Abel. Quem matou quem? Caim matou Abel, né? Ele amou Abel e não amou Caim, pronto. Eu vou questionar Deus, Paulo aqui está falando de salvação, obviamente. Deus escolheu Jacó, e está escrito lá, e não escolheu Esaú, antes que eles nascessem e tivessem cometido qualquer ação boa ou má. Exatamente, está escrito desse jeito, exatamente para ficar provada a soberania de Deus na sua escolha. Não foi porque um era bom, o outro era ruim. Ele escolheu um e não escolheu o outro, e pronto. Está escrito aqui. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. É Ele quem decide em quem Ele vai aplicar sua misericórdia e em quem Ele não vai aplicar sua misericórdia. E há casos na Bíblia em que Ele muda, aplicou sua misericórdia geral. Faraó, vamos já falar aqui. Faraó, foi Deus quem o levantou o rei do mundo, do Egito? Foi Deus. Pois é, foi Deus quem depois o matou no Mar Vermelho. Por que Deus usou da sua ira contra Faraó e seus cavalarianos no Mar Vermelho? Observe que foi no mesmo momento em que ele usou a misericórdia para salvar o seu povo eleito. A mesma ação de matar Faraó e seus soldados foi a mesma ação de livrar os seus eleitos. Então, irmãos, o nosso Deus é tremendo. Esse tremendo quer dizer que causa temor, que faz tremer.
Ele é o Senhor. Infelizmente, irmãos, eu tenho convicção plena de afirmar isso. Poucas pessoas sabem quem é o Senhor Deus. Dentro das igrejas, qualquer uma. Poucas pessoas sabem. Eu sei quem é o meu Salvador, esse eu quero. O que me dá as coisas, esse eu quero. Mas saber que Ele é Senhor, poucos sabem disso. E nem querem saber. Olha, irmãos, por desconhecimento das Escrituras, os ensinamentos normalmente transmitidos em qualquer igreja, em qualquer pregação quase, acerca da misericórdia do Senhor Deus, é um ensinamento incompleto, é um ensinamento tendencioso, é um ensinamento humanista, centrado em nós e não em Deus. É correto afirmar que Deus é misericordioso? Claro que é correto. Ele é misericordioso em seu ser. Assim como Ele é soberano no exercício da sua misericórdia, seja ela geral, seja ela especial. Seja ela geral na esfera da criação, seja ela especial na esfera da redenção. Ele é Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Assim, pois, versículo 16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não é você que decide se salvar, é Deus quem decide salvá-lo. Aí uma vez que Ele o salvou, uma vez que Ele se revelou a você, que revelou a salvação, Jesus Cristo, a cruz, se você não entender isso, não é salvo. Aí sim, é você quem vai lutar por essa salvação, no sentido de que agora eu tenho que ser santificado. Eu fui tirado da lama do mundo, eu fui tirado das trevas, agora eu sou luz, pois essa luz tem que irradiar cada vez mais a luz de Cristo. É isso que é ser crente, nada menos do que isso. Tudo misericórdia de Deus. A misericórdia geral que Ele tinha para comigo, de eu estar vivo, me deu vida, me deu condição, me deu trabalho, me deu casa. Pois é, se Ele me salvou, Ele agora me deu uma revelação especial. Uma misericórdia especial, agora tem a ver com o céu, o negócio. Pois eu vou viver na direção do céu. Como nós pregamos aqui domingo passado, eu ainda não sou perfeito, mas prossigo para o alvo, que é a perfeição, para me encontrar com o meu Senhor que me salvou. Fiz assim, daqui a pouco estão dizendo que eu estou querendo matar o povo. Eu falei assim, então pronto, o homem agora está disparando lá de cima. Irmãos queridos, no versículo seguinte, lemos aqui o 16. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pois o 17 logo, nós podemos contemplar a graça e a misericórdia de Deus com Faraó. Ele mesmo diz aqui, com Faraó, ao levantá-lo rei do Egito. Aqui, obviamente, a Escritura trata da graça geral, da misericórdia geral, com a finalidade específica de que Deus fosse louvado, engrandecido, reconhecido como Deus sobre os deuses, exatamente com a morte de Faraó e seus soldados. Olhem que coisa terrível, que coisa tremenda. A Bíblia diz, Deus levantou Faraó exatamente para matá-lo no Mar Vermelho, para ficar conhecido o seu poder. Porque a Escritura diz a Faraó, está lá na lei, para isso mesmo te levantei. Foi dito isso a Faraó, por Moisés, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Toda a terra soube que o Deus de Moisés matou o rei do mundo, Faraó, no Mar Vermelho, juntamente com os seus soldados. E Deus lhe deu poder, o tornou Faraó, o rei mais poderoso da terra na época, com a sua misericórdia geral, pois agora ele usou a sua ira especial, exatamente para aplicar a misericórdia especial aos seus eleitos, para que eles fossem salvos. Que coisa, irmãos, esse é o Deus da Bíblia, viu? Que coisa. Ao meditar nesse ensino de Paulo, irmãos, com base na lei, lá em Êxodo capítulo 9,
ele explica isso. Aí se a gente fizer uma conciliação com o Salmo 136, o Salmo 136 é aquele que fala o que Deus fez e diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos tirou da terra do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele matou Faraó lá no Mar Vermelho, porque a sua misericórdia... Pode um negócio desse? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, não podemos deixar de ficar maravilhados com essa soberania de Deus. Com o seu poder em aplicar misericórdia como Ele quer, em quem quer, como está escrito aqui. Com a sua sabedoria em trocar a sua misericórdia geral pela sua ira, exatamente para manifestar a sua misericórdia especial ao seu povo eleito. Que coisa tremenda! Está lá escrito na lei. Aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho. Aí o coro cantava, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso era um cântico, o salmista dizia a maravilha de Deus e a congregação repetia, porque a sua misericórdia dura... O salmo todinho assim, um versículo dizendo o que Deus fez e o seguinte, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então eles cantam, aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho, Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Estão vendo? A misericórdia dura para sempre com relação a Israel, o povo eleito, mas a sua ira se abateu sobre Faraó, a quem ele deu a misericórdia geral, tornando-o rei do mundo. Pois agora eu vou matá-lo junto com seus soldados, para livrar um povo desarmado, sem condição nenhuma de resistir, exatamente para mostrar a minha misericórdia especial para o meu povo e a minha ira sobre esse em quem eu tive misericórdia geral até agora. Deus é Deus. Irmãos, a misericórdia geral para com Faraó transformou-se em ira. Para quê? Para que do outro lado se manifestasse a sua misericórdia especial ao seu povo. Viram? Dois atributos de Deus no mesmo momento, na mesma ação, conforme a sua soberania e a sua sabedoria. E o salmista prossegue nesse Salmo 136, narrando que Deus tirou a vida a grandes reis, que Ele mesmo levantou esses grandes reis. Levantou com o propósito de disciplinar Israel. Foi Deus quem levantou a Assíria para destruir Israel. Depois Ele destruiu a Assíria. Foi Deus quem levantou Babilônia para punir Judá, reino do sul. Depois puniu a Babilônia. Foi Deus quem usou o Império Medo-Persa para punir a Babilônia e manter o povo de Deus, inclusive libertar o povo de Deus. Pois depois ele usou a Grécia para acabar com esse Império Medo-Persa. A Grécia foi tida por Deus como chicote sobre Israel também. Depois ele usou Roma para acabar com Israel. É assim, irmãos, o tempo todo. Deus é Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Nós só temos que ficar Senhor, o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é soberano, como o Senhor tem o controle de tudo. Se eu não entender, meu Senhor, me perdoa, porque eu sou pequeno demais para entender. O Senhor disse, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Eu sei o que é que eu penso sobre vocês. Pois é, Senhor. Então eu te agradeço por isso. Um dia o Senhor vai me revelar. Olha, irmãos, como Paulo, o salmista no Salmo 136, está falando da misericórdia especial de Deus para com seus eleitos. E não podemos deixar de enxergar a clara relação entre a misericórdia e a ira de Deus. A misericórdia para uns é a ira para outros. Naquele mesmo momento, irmãos, da crucificação de Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, eu não quero não, Pai. Jesus não estava com medo de ir para a cruz, como normalmente as pessoas pensam. Ele foi junto com dois ladrões que foram para a cruz do mesmo jeito que ele foi também.
O que havia de especial e diferenciado em Jesus era a ira do Pai que estava se abatendo sobre ele por causa do pecado do mundo todo. Era isso que ele estava dizendo: afaste de mim esse cálice. A tua ira, Pai, é demais para eu suportar. Pois é, essa ira que se abateu sobre Jesus, o próprio Filho de Deus, foi o mesmo momento da misericórdia de Deus pela salvação dos seus eleitos. Lembra do João 3? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse deu seu Filho unigênito aí é a ira total de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí está a misericórdia de Deus, para aqueles que creram em Jesus. Pois é, para esses misericórdia, para Jesus a ira total de Deus. O Deus que amou. Então, meus filhos, olhem, naquele mesmo momento, na cruz do Calvário, Deus nos concedeu a sua misericórdia especial, livrando-nos da miséria do pecado, da morte e do inferno. Pois é, Ele lançou uma ira equivalente em tamanho sobre Jesus. Irmãos queridos, quando meditamos profundamente nestas coisas, não podemos negligenciar a tão grande salvação, como o escritor aos Hebreus diz. Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Sabendo que isso é soberania de Deus, é graça especial de Deus, é misericórdia especial de Deus. Especialmente quando sabemos também que terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Não é para quem quer e para quem corre, mas para quem Deus usa de misericórdia. Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. O que é esse endurece que o irmão me perguntou? É essa mesma palavra que eu estou dizendo aqui. Essa mesma palavra aqui, que impactar o coração de um, para amolecer, para ele se arrepender e verificar que ele não está de acordo com os planos de Deus. Essa mesma palavra que vai amolecer o coração de um, vai endurecer o coração do outro que não reconhece seu pecado, não está interessado em se arrepender coisa nenhuma, muito menos em mudar de atitude. Pois a mesma pregação que vocês estão ouvindo amolece o coração de alguns, dizem: meu Deus, eu preciso trabalhar mais tal coisa, eu preciso melhorar mais tal coisa, o Senhor me ajude. Pois é, a mesma que o outro está aí, não é nem comigo isso. Alguém devia estar aqui para ouvir isso, fulano devia estar aqui para ouvir isso. Ainda pensa assim, joga logo o crime nas costas de outro. Fulano devia estar aqui para escutar isso. Não podemos negligenciar tão grande salvação, irmãos, sabendo que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem lhe apraz. Versículo 18. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Irmãos, nós ensinamos aqui há 12 anos. E eu já disse aqui, inclusive, na frente de todo mundo, citando nome de irmão presente. Irmão tal, você mudou o quê? Com base nesse ensinamento assim. Nada. Irmão tal, você mudou o quê nesses 12 anos? Com base no ensinamento que eu dou aqui há 12 anos, você mudou o quê? Nada. Complicado. Isso é muito complicado. Que Deus é esse seu? Que Bíblia é essa para você? Se Deus não amoleceu o seu coração esse tempo todo, seu coração foi mais endurecido. Ou seja, a palavra não faz mais efeito nenhum. Sequer é com você. Isso não é comigo, não. Alguém devia estar aqui para ouvir essa palavra. Isso não é comigo, não. Deus nos livre, irmãos, de haver alguém aqui com o coração endurecido e endurecendo cada vez mais contra a palavra de Deus. Isso pode ser evidenciado de forma tão simples, irmãos. Esse coração endurecido pode ser evidenciado, por exemplo, com a sua simples indisposição em vir para o estudo bíblico.
Eu vou para quê? E quando vem, fica cochilando no estudo bíblico, que não presta atenção a nada que está sendo dito. Eu vou para quê para esse estudo? Pois é, isso é sinal de coração endurecido. E vocês sabem o que é que Deus vai fazer com pessoas de coração endurecido? Lançá-las no inferno. Portanto, irmãos, se você, mesmo de longe, rapaz, eu acho que eu estou mesmo enquadrado nisso, caia diante do Senhor, arrependa-se, peça graça, peça essa misericórdia de Deus. Por que eu não tenho interesse em estudar a Bíblia? Por que eu não tenho interesse em aprender? Porque eu não tenho nenhum interesse em obedecer. Se eu tivesse interesse em obedecer a palavra de Deus, eu ia procurar conhecer essa palavra. E quem faz isso é o Espírito Santo em nós e através de nós, obrigatoriamente através de nós. Então, se eu não tenho interesse em conhecer a palavra de Deus, eu não tenho interesse nenhum em reconhecer qualquer pecado meu. Eu não tenho interesse nenhum em mudar de atitude. Isso é coração endurecido. Lá vem o pastor de novo com essa conversa todo domingo. Todo domingo, enquanto eu estiver aqui. É isso que é ser pastor. E não manipulador de pessoas, popstar de púlpito, animador de auditório. Quase a totalidade dos pastores estão enquadrados nisso. Quase a totalidade. Animadores de auditório, entretedores de pessoas, manipuladores das emoções das pessoas que estão aí. Você quando vem para a igreja, exatamente por não ser crente de fato, já vem atrás de receber uma bênção. Eu não venho aqui receber bênção nenhuma. Eu venho aqui a abençoar com a minha presença, abençoar com a multiplicação dos louvores dos irmãos, com as orações, e em especial aprender mais do meu Senhor pela proclamação da palavra, para que eu bote isso em prática na hora que sair daqui. Esse é o objetivo de vir para cá. O objetivo bíblico. Agora o objetivo religioso e igrejento é eu vir aqui receber uma bênção. Nem quem vem aqui com essa ideia de receber uma bênção é crente, nem o pastor que está aqui para entregar uma bênção de entretenimento é crente também. Todos dois estão com o coração endurecido contra Deus, já que não estão de acordo com a palavra. E se alguém falar, o cara vira uma fera. Se você disser para um pastor que ele é um popstar, desse, então, quase todos, que ele é um popstar, que ele está só manipulando a emoção das pessoas, que ele está aqui só entretendo, ele vai virar uma fera contra você. Irmãos, cada um examine-se a si próprio. E se perceber alguma resistência à palavra do Senhor, isso também pode ser evidenciado de uma outra forma tão simples. Uma indisposição com o irmão. Rapaz, eu não vou para a igreja não, porque o irmão tal lá, não vou não. Eu não vou para o estudo não, porque o irmão tal vai estar lá e eu não bato bem com aquele camarada. Pois é, essa simples indisposição com um irmão é uma prova de coração endurecido. Arrependa-se. Procure esse irmão e peça até perdão. Ele, meu irmão, eu quero lhe pedir perdão. Eu deixei de vir para os estudos da igreja por sua causa. Quero que você me perdoe, vamos orar juntos. Vamos procurar o pastor para conversar com ele. Vamos procurar um presbítero para conversar com ele. Se você não tem amado a sua mulher como a Bíblia manda, arrependa-se, peça perdão à sua mulher. Mulher, se você não tem respeitado o seu marido como a Bíblia manda, arrependa-se, peça perdão a Deus e ao seu marido. O irmão me perguntou também isso ontem, o mesmo irmão, porque no entendimento dele, que ele leu num livro, a mulher deve obedecer ao seu marido como ao Senhor. Então, no livro que ele leu, o marido era o Senhor da mulher. Eu digo, não, meu amigo. O que está dizendo ali é que a mulher deve respeitar o seu marido como respeita ao Senhor.
Não é que o marido é senhor dela, coisa nenhuma, não. Observe que esse ensinamento todinho aí de Efésios 5 começa lá atrás, antes. No versículo, se não me engano, 28, lá atrás. Submetendo-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa chave. Aí ele começa a explicar que a mulher deve submeter ao marido como ao Senhor, que o marido deve amar sua mulher como o Senhor amou a igreja, que os filhos devem obediência aos pais no temor do Senhor, que os pais devem educar os filhos no temor do Senhor, que os empregados devem ser bons empregados no temor do Senhor, que os patrões devem ser bons patrões no temor do Senhor. Não é que o patrão é senhor de ninguém, muito menos que o marido é senhor de sua esposa, como o irmão veio me perguntar isso ontem. Ele leu num livro que dizia que o marido é senhor da mulher. Meu Deus do céu. Com base nesse versículo. Então, irmãos, arrependa-se. Se há um problema em casa, e eu sei que há, arrependa-se, peça perdão, conserte esse negócio. Clame pela misericórdia de Deus, porque Ele tem misericórdia de quem quer, mas também endurece a quem lhe apraz. Uma coisa eu garanto, porque está escrito: Deus não rejeitará um coração contrito. Jamais Deus rejeitará um arrependido pedindo perdão. Por isso, irmãos, cabe-nos clamar incessantemente pela misericórdia de Deus, confiantes na sua soberania e na sua sabedoria em distribuir essa misericórdia como lhe apraz, certos de que todas as coisas, de uma forma ou de outra, quer entendamos, quer não entendamos, quer aceitemos, quer não aceitemos, todas as coisas acontecem de acordo com o propósito soberano de Deus. Para quê? Para que Ele seja louvado, até na morte de Faraó, como Ele disse: serei louvado em Faraó e no seu exército. O mundo inteiro naquela ocasião soube que o Deus de Moisés era muito mais forte do que o Deus de Faraó. Que naquela época a disputa entre povos, na verdade, era disputa entre deuses. Quem ganhava uma guerra ali, ficava claro que o Deus daquele que ganhou a guerra era mais forte do que o Deus do que perdeu. Era essa a ideia do povo. É por isso que Israel traiu tanto a Deus. Porque desobedientes, Deus mandava juízo sobre eles, eles começavam a passar por muitas dificuldades. Deus mesmo impunha isso. Aí outro povo lá estava com facilidades. Colheita boa e eles sem colheita. Vinha uma guerra, eles ganhavam, aí eles começavam a adorar o Deus de lá, que esse Deus de lá é mais forte. Era basicamente o Deus de lá é mais forte. Chegaram a oferecer os próprios filhos em altar para esse Deus mais forte. Queimaram os próprios filhos. Então, irmãos, todas as coisas acontecem de acordo com os propósitos de Deus e para o louvor da sua glória. É para isso que nós vivemos. Que Deus nos conceda graça, meus queridos, para entender a sua revelação, a sua palavra, para admirar a sua soberania, o seu poder, a sua sabedoria. Admirar como Ele aplica esse poder, como Ele aplica essa misericórdia de forma geral e de forma especial. E como Ele pode até transformar essa misericórdia geral em ira, na mesma hora, se for o caso. E que nós continuemos essa nossa oração a Deus, clamando por mais graça ainda, a fim de que nos esforcemos para viver segundo a sua vontade, o que implica dizer que nós vamos estudar a palavra para saber qual é a sua vontade, no sentido de que vivamos realmente para louvor da sua glória. Amém.